Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21 e eu estou gravando aqui essa aula para a turma do nono ano do Centro de Estudo John Knox, dando seguimento, dando continuidade ao nosso conteúdo de orações subordinadas e agora as adverbiais, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha, com o material que nós utilizamos nesse tempo de isolamento, de suspensão das aulas. O recurso que nós temos disponível é o livro digital, Graças a Deus por ele. Então, na aula passada, no vídeo passado, nós vimos que as orações adverbiais, elas se diferenciam facilmente das demais orações, Primeiramente da substantiva, porque quando você retira a oração subordinada, a principal continua completa, isso não acontece com a substantiva, a gente já viu isso em outros vídeos, certo? Eu vou deixar aí as outras partes, as partes anteriores, os vídeos anteriores na descrição, se você quiser acompanhar, se você parou nesse vídeo sem ter visto os anteriores, ok? E da adjetiva pelo fato de que a adjetiva se troca facilmente por um adjetivo, enquanto que a adverbial não, certo? A adverbial, ela tem o valor de um advérbio, por isso numeração adverbial, certo? E sintaticamente ela funciona como um adjunto adverbial, certo? Para a oração principal, ok? É aquele tipo de oração que vai fazer aquele joguinho de pergunta e resposta, certo? Que eu mencionei na aula passada. Então, numa oração subordinada adverbial, ok? A pergunta que você faz para essa oração subordinada é sim, e aí? A resposta vai ser a principal. E para a principal, a pergunta que você faz são perguntas, na verdade, do tipo por quê? Tanto que o quê? Se o quê? Para quê? E assim sucessivamente. A resposta vai ser justamente a oração subordinada, certo? E aí, as orações adverbiais, elas se dividem em 9 tipos. E aí, você não precisa entrar em desespero, tá? Porque eu não aconselho que você fique tentando decorar isso. À medida que você for exercitando, que você for estudando, você vai percebendo, esse objetivo, você percebe o sentido que a oração subordinada em questão ela apresenta, adverbial, apresenta, e aí você vai lembrar do nome de tanto utilizar, estudar, exercitar, você vai acabar lembrando. Tá? Então, o mais importante é você perceber o sentido dela, ou seja, qual é a circunstância que essa oração está expressando. Porque não adianta você decorar as 9 classificações, os 9 nomes e não saber reconhecer isso na hora, certo? Então, o mais importante é saber reconhecer, tá? Então, observa aí, o material apresenta um exemplo de cada tipo, Então, a primeira circunstância normalmente aí é causa, certo? Então, veja, a febre amarela preocupa as autoridades porque aumentou o número de casos. Percebe, então, que essa oração que está vindo depois, que é subordinada, porque aumentou o número de casos, representa a causa, tá? De a febre amarela preocupar as autoridades. Ou seja, qual é a causa da preocupação das autoridades? Por que elas estão preocupadas? Porque aumentou o número de casos, ok? Então, ela expressa a causa e por isso vai ser chamada de oração subordinada adverbial causal, ok? Veja aí agora o segundo exemplo. O número de mortes aumentou tanto que preocupou as autoridades. Tanto que preocupou as autoridades. Certo? Então veja que agora a relação não é mais de causa, mas agora é de consequência, tá? Então, eu tenho aqui uma situação, um fato 1, que é o número de mortes ter aumentado tanto, ok? E aí, a consequência disso, a consequência desse número exacerbado de mortes é a preocupação das autoridades, tá? Então, veja você aí que a oração subordinada adverbial causal, ela se contrapõe à consecutiva. É assim que a gente chama aquela que tem valor de consequência, certo? Elas meio que são opostas, vamos colocar assim, tá? Em que sentido, tá? No seguinte sentido, eu vou abrir aqui para vocês calma que eu fiz tolice aqui. Eu vou abrir aqui para vocês o Word, para vocês verem o que eu quero dizer na prática, certo?
Então, acompanha aí, ó. Isso. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho dois fatos aqui, certo? Um fato eu vou chamar de fato 1 e outro fato eu vou chamar de fato 2, certo? Fato 1 e fato 2 recebem esse número, essa numeração, vamos dizer assim, essa ordem, em razão de qual deles, historicamente ou de forma cronológica, acontece primeiro. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Muita chuva, certo? Esse eu vou chamar de fato 1, certo? E rua alagada, ok? Vou chamar isso de fato 2, ok? Então, muita chuva vai ser o fato 1 e rua alagada vai ser o fato 2, certo? Faz sentido porque primeiro você tem muita chuva e depois a rua alaga. Então, esse é o fato 1 que acontece primeiro antes do fato 2, ok? Se eu fosse construir uma causal, certo? Se eu fosse transformar cada um desses fatos em uma oração, estabelecer entre essas orações uma relação de causa, olha o que ia acontecer, tá? Eu ia ter que construir da seguinte forma, observe, tá? A rua ficou alagada porque choveu muito. Então, perceba que na causal, a oração subordinada, tá? Ela vai ser o fato 1. Ok? Veja aqui, eu vou destacar aqui o fato 1 de vermelho e o fato 2 vai ficar preto mesmo, certo? Então, veja que a causal, ela vai assumir o fato 1. Ok? Então, a oração subordinada, ela vai assumir o fato 1. Isso significa dizer que a conjunção, nesse caso, vai assumir o fato 1. Olha a conjunção aqui, tá? A rua ficou alagada porque choveu muito. Eu estou fazendo isso, estou falando dessa forma, porque tem muita gente que às vezes confunde a consecutiva com a causal, certo? Mas elas são, na verdade, inconfundíveis. Se eu fosse usar os mesmos fatos, as mesmas situações, transformando-as em orações, estabelecendo agora uma relação de consequência, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu no caso, tá? A conjunção e agora acompanhar o fato 2, não mais o fato 1, tá? Então, olha lá. Choveu tanto que a rua ficou alagada. Preste atenção que eu não estou falando aqui de fato 1 e fato 2 no sentido de ordem. A ordem que as orações aparecem no período. Tanto que aqui, ó, na causal, o fato 1 veio depois, em termos de ordem de posição, tá? Quando eu falo fato 1 e fato 2 aqui, reforçando, é em relação ao que ocorre primeiro na linha do tempo, certo? Primeiro tem que chover muito para depois eu vou ficar alagado, e não o contrário, certo? Então, se eu quero expressar de novo uma causal, o que vai acontecer? A conjunção acompanha o fato 1, tá? Se eu quero fazer uma consecutiva, tá? A conjunção ou locução conjuntiva acompanha, tá? O fato 2 agora, tá? O fato 1 está aqui, certo? Choveu tanto. E o fato 2 está aqui. E a conjunção agora, ou a locução conjuntiva, vai acompanhar o fato 2, não mais o fato 1. Então, aqui eu tenho uma causal, certo? E aqui eu vou ter uma consecutiva. Ok? Que expressa a relação de consequência. Entenderam isso, gente? Se você não tiver entendido o que eu quis dizer com isso, você pode aí deixar na descrição, certo? Que eu posso tentar te explicar mais uma vez. Mas eu acho que está bem claro. Qual é a questão aqui? Tá? A causal e a consecutiva, elas meio que se contrapõem. Tá? No sentido de que na causal você vai ter a conjunção acompanhando o fato 1, ok? Sempre a conjunção vai estar ligada ao fato 1. E na consecutiva a conjunção vai estar ligada ao fato 2. Vai introduzir a oração que expressa o fato 2, o fato que aconteceu depois. Certo? Então, na dúvida, certo? Tenta prestar atenção no que a frase, no que o período está dizendo, né? A rua ficou alagada porque choveu muito. Espera lá. O que aconteceu primeiro? Primeiro choveu muito. Então, a conjunção está ligada a esse fato. Então, quer dizer que a gente está expressando uma causa, ou seja, o motivo, né? Na verdade, nem o motivo, a causa mesmo, né? A razão de a rua ter ficado toda alagada. Ok? Então,
Enquanto que na consecutiva, você vai ver, né? Choveu tanto que a rua ficou alagada. O que aconteceu primeiro? Primeiro choveu tanto, depois vai ficar alagada. E a conjunção está acompanhando o fato 2. Uma consecutiva, ou seja, a rua ficar alagada expressa a consequência de tanta chuva, certo? Então, não confundam as duas, ok? E aí esse macetezinho, vamos chamar assim, pode te ajudar na hora de identificar, ok? Na hora de fazer a diferença entre as duas. Na verdade, uma outra confusão muito comum que acontece, deixa eu voltar para cá para o Word, é confundirem, isso aqui é importante destacar, tá? É confundirem a subordinada, presta atenção, a subordinada adverbial causal com a oração coordenada explicativa, porque as duas usam as mesmas conjunções muitas vezes, certo? A diferença entre as duas muitas vezes não é clara, certo? Muitos materiais, inclusive, não abordam. Falam de todas as orações de uma vez, às vezes, e não, ou até de forma distanciada um conteúdo do outro, mas não falam sobre isso. E isso, às vezes, é muito cobrado, é muito explorado, vamos dizer assim, essa diferença entre as duas, tá? Então, para eu fazer essa diferença, tá? Permita-me escrever mais um pouco aqui no Word, tá? Acompanhe comigo. Deixa eu colocar isso daqui, ó. Imagina a seguinte situação. Não coloque... Não, vou mudar. Deve ter chovido muito à noite, porque o chão está todo molhado, ok? Olha só essa situação. Próxima situação. O chão está todo molhado porque choveu muito à noite, tá? Então, olha só a diferença aí, tá? O chão está todo molhado porque choveu muito à noite, deve ter chovido muito à noite porque o chão está todo molhado, tá? O que está acontecendo aqui? A oração que está vindo aqui, acompanhada por uma conjunção, que é a conjunção também porque, nas duas, né? Essa oração que está vindo aqui, veja, ela não representa de forma alguma a causa da chuva, da muita chuva à noite. Percebe o que eu estou dizendo? Deve ter chovido muito à noite, porque o chão está todo molhado. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Isso daqui não representa a causa para a primeira oração, mas representa a explicação. Está explicando, tá? Por que eu estou dizendo aquilo. Então, a coordenada explicativa, ela não apresenta a causa, o motivo, mas ela apresenta uma explicação para o enunciado referido anteriormente. Então, eu chego já com uma conclusão, já de cara com uma conclusão. Olha, deve ter chovido muito à noite, tá? Mas por quê? Por que você está dizendo isso? Como foi que você chegou a essa conclusão de que deve ter chovido muito à noite? Qual é a razão para você estar pensando desse jeito? Aí eu vou explicar por que eu disse isso. Porque o chão está todo molhado. Então percebe que aqui eu tenho uma coordenada explicativa, tá? Isso é muito importante você fazer a diferença. Agora, quando você diz o chão está todo molhado porque choveu muito à noite, observa agora a diferença do que está acontecendo aqui, tá? Essa oração expressa de fato a causa de o chão estar todo molhado, certo? Então, eu vejo, eu chego e vejo que o chão está todo molhado, certo? E eu vou agora dizer a causa desse chão estar todo molhado. A causa é porque anteriormente a isso, certo? Antes do chão estar todo molhado, choveu muito à noite, e o que provocou, que causou, certo? O chão estar todo molhado, ok? Então, não há nada mais diferente do que uma explicativa e uma causal, uma coordenada explicativa e uma subordinada adverbial causal. Elas são diferentes e você precisa prestar atenção para esse detalhe, certo? Outra questão importante que pode te ajudar é a questão da pontuação, certo? Se a pessoa tiver feito direitinho, né, a pessoa que estiver escrevendo, supondo que você está lendo, né, as orações, você está lidando com o texto escrito. Se a pessoa que escreveu tiver feito direitinho, ela vai lembrar de colocar a vírgula, tá?
coordenada explicativa, certo? Todas as coordenadas, elas são separadas da oração, da outra oração coordenada com vírgula, excetuando as aditivas, certo? Então, tem uma vírgula aí, o que não acontece de forma alguma nas adverbiais. As adverbiais só vão aparecer com vírgula quando elas vierem primeiro, antes da oração principal, certo? O que faz sentido com aquilo que nós estudamos no início do ano, porque o que foi que nós vimos? A vírgula ela é usada para isolar um adjunto adverbial que foi deslocado. Ora, se essa oração é uma oração adverbial, quer dizer que ela é adjunto adverbial, certo? E qual é a posição natural de um adjunto adverbial? Ele vira ao final do período. Então, se porventura eu desejo colocar essa oração em outra posição, em outro lugar, ou seja, iniciando o período, primeiro a subordinada e depois a principal, eu vou marcar esse deslocamento do adjunto, que é uma oração, certo? Com vírgula. Então, porque choveu muito à noite, vírgula, o chão está todo molhado, tá? Então, nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu fiz um deslocamento. Eu trouxe a oração, que é o adjunto adverbial, por isso uma oração adverbial, para o início, certo? E aí você marca esse deslocamento com uma vírgula. Então, só nesse caso é que você vai ter as adverbiais com vírgula, sendo isoladas por vírgula. No mais, quando elas vierem na posição, digamos assim, mais natural, que é ao final, depois, elas não vão ser isoladas com vírgula, ok? E aí, nesse caso, você tem como diferenciar também pela questão da escrita, né, pela questão da pontuação, a explicativa da causal, ok? Então, são esses dois pontos aqui importantes, né, para as atividades, para as avaliações que vocês vão fazer no futuro, certo? Não confunda a causal com consecutiva, a subordinada adverbial causal com a subordinada adverbial consecutiva, certo? Elas são quase que opostas. E tampouco você deve confundir a coordenada explicativa com a adverbial causal, certo? Na explicativa você não tem a causa, você tem a explicação, não do fato, mas a explicação de o porquê você disse aquilo anteriormente. É diferente. Na causal você tem a causa do fato, certo? Tem o fato aqui, o chão está todo molhado. Mas qual é a causa desse fato? Qual foi o outro fato anterior a esse que causou esse fato 2? Porque choveu muito à noite. Então, essa é uma causal, expressa a causa do fato. A explicativa ela não expressa a causa do fato. De novo, eu não posso dizer que o chão está todo molhado, certo? Expressa a causa de ter chovido muito à noite. Não faz nenhum sentido, certo? Choveu muito à noite porque o chão está todo molhado. Não faz nenhum sentido isso. Então, presta atenção. Deve ter chovido muito à noite. Eu disse isso. Agora, eu vou explicar por que eu acho isso. Não vou explicar o fato. Eu vou explicar o porquê que eu penso da forma como eu me expressei, entenderam? Então, isso é explicativo. Deve ter chovido muito à noite porque o chão está todo molhado. Então, isso explica o que eu disse antes, e não o fato em si. Mas o fato de eu ter mencionado isso, o fato de eu ter dito isso, é a explicação, certo? Para isso. Não a explicação para o fato em si, para a chuva, mas a explicação para o que eu disse sobre a chuva, ok? De novo, se você achou ainda muito confuso, mesmo depois de ter explicado assim, você deixa aí o comentário que eu dou uma olhada e tento te ajudar depois, ok? Mas voltando lá para a classificação das adverbiais, certo? Então, condicional, certo? Quando você tem aqui, ó, se houvesse mais prevenção, não teríamos tantas mortes por febre amarela, certo? Então, veja que aqui aconteceu exatamente aquilo que eu mencionei. Se eu tivesse as orações na ordem direta, eu teria: não teríamos tantas mortes por febre amarela se houvesse mais prevenção. E aí seria direto, não teria nenhuma marcação, nenhuma pontuação, vamos dizer assim. Mas como eu trouxe aquilo que funciona como adjunto para a frente, certo? Então, marco aqui com uma vírgulazinha. Então, se houvesse mais prevenção, vírgula, não teríamos tantas mortes por febre amarela, tá? Lembrando aqui que esses exemplos que estão aqui no material apresentam as suas devidas conjunções, mas as condições que estão aqui não são únicas, não são as únicas possíveis, certo? Por exemplo, aqui na condicional, né? Se houvesse mais prevenção, não teríamos tantas mortes por febre. Eu poderia, no lugar de se, eu poderia ter caso. Caso houvesse mais prevenção, né?
enfim, outras possibilidades em cada classificação dessa aí, tá? E por que ela recebe o nome de condicional, certo? Porque é justamente isso que ela expressa, uma condição. Veja, não teríamos tantas mortes por febre amarela. Mas para que a gente não tivesse tantas mortes por febre amarela, tinha que ter uma condição. Havia uma condição necessária para que nós não tivéssemos tantas mortes. E a condição era haver mais prevenção. Ok? Tá? Então, por isso, condicional. Vamos lá. Seguindo aqui. Tá? Concessão. Essa daqui a gente também vai ter que demorar um pouquinho mais nela, tá? Veja o exemplo. Embora haja campanhas na televisão, a população não se vacinou, tá? O que é uma concessão? O que significa uma concessão, certo? Uma concessão se dá quando ocorre o seguinte, tá? Eu tenho um fato 1, ok? E pela lógica, pelo aquilo que a gente conhece do mundo, certo? Pelas nossas experiências, o fato 1 deveria levar ao fato 2. Presta atenção aí, tá? Então, tem o fato 1 e o fato 1, logicamente, naturalmente, deveria levar ao fato 2. Porém, acontece alguma coisa que não necessariamente precisa ser conhecida ou não na frase, precisa ser referida ou não na frase, que interrompe esse caminho de logicidade e ainda que o fato 1 tenha se realizado, o fato 2 não se realiza. Então, existe alguma coisa mais forte, certo? Que o fato 1, que corta essa relação lógica, e aí acaba ocorrendo um fato 3 que não estava previsto, dado o fato 1. Isso é a concessão, tá? Vou dar o exemplo. Vamos imaginar aqui uma situação de alguém que não gosta de sair de casa num temporal, certo? Na verdade, eu acho que ninguém gosta, mas vamos imaginar uma pessoa que reconhecidamente, digamos assim, ela é conhecida por não sair de casa de jeito nenhum. Pode estar, enfim, pode estar acontecendo uma emergência, mas chovendo, um temporal, ela não sai de casa. Um exemplo, tá? Então, vamos lá. Dentro desse contexto que eu acabei de criar, começa a chover, um temporal, fato 1, tá? Fato 1, tá aqui, tá chovendo forte, ok? Pelo contexto que eu acabei de te dar, o que deveria ser o fato 2? Lógico, natural. Não sair de casa. Tá chovendo muito, não sair de casa. Só que dessa vez, né, surpreendentemente, por algum motivo que nós não precisamos saber, pode ser que no contexto do texto ele te dê a razão. Qual foi essa força que cortou a linha lógica? Mas não é necessário que isso seja expresso na frase, ok? Então eu não vou dizer aqui o que foi, não vou definir o que foi. Alguma coisa aconteceu dessa vez que, mesmo que o fato 1, que no caso é muita chuva, estivesse acontecendo, acabou que o fato 2 não se realizou. Ou seja, qual é o fato 2? Ficar em casa. Tá? Muita chuva leva a ficar em casa. Mas dessa vez, aconteceu alguma coisa que foi mais forte que o fato 1 e essa pessoa saiu de casa. Ou seja, fato 3, que não estava previsto. Então, eu tenho o fato 1, que leva ao fato 2. Mas alguma coisa aconteceu que interrompeu essa lógica, e aí, do fato 1, eu fui para um outro fato que não estava previsto, que não era previsível, que no caso era sair de casa. Tá? Então, vamos lá. Se eu fosse expressar o fato 1 com a lógica do fato 2, tá? Eu diria o quê? Estava chovendo tanto, ia criar uma consecutiva. Estava chovendo tanto que fiquei em casa. Ó, estava chovendo tanto, qual foi a consequência? Que fiquei em casa, consecutiva. Posso criar também, nessa relação lógica, uma causal. E aí, nesse caso, lembra que a conjunção vai acompanhar agora o fato 1, certo? Então, fiquei em casa, certo? Porque estava chovendo muito, certo? Então, na relação lógica, você pode ter tanto uma causal quanto uma consecutiva, guardadas as diferenças que eu já expliquei ainda há pouco aí no Word, certo? Para você com as frases lá sobre a chuva e a rua alagada. Agora, o que é a concessão?
como seria uma concessiva numa situação como essa, tá? Embora, ainda que, tá, estivesse chovendo muito, eu saí de casa. Sério? Mas pera lá. Pelo que eu te conheço, a lógica é: tá chovendo muito, eu fico em casa. Esse é o que deveria acontecer. Mas algo aconteceu, certo? Que quebrou essa lógica. E aí agora eu expresso isso, essa quebra de expectativa, certo? Através do que a gente chama de concessão. Então, embora ou ainda que estivesse chovendo muito, eu saí de casa. Certo? E aí o fato 2, que deveria acontecer logicamente, ele não entra na jogada mais. Certo? Então, isso é uma concessão. Então, observa aí o exemplo que está no material. Embora haja campanhas na televisão, a população não se vacinou. Tá? Embora haja campanhas na televisão, a população não se vacinou. Ora, o que se esperaria? Qual era dentro desse contexto aqui, né? Qual era o fato 2 esperado, certo? Lógico, dadas as campanhas na televisão, que a população se vacinasse. Então, a população se vacinou, ou melhor, houve tanta campanha na televisão que a população se vacinou. Tá? Então, consecutiva. Ou a causal, tá? A população se vacinou porque houve muita campanha na televisão. Mas aqui ocorreu uma quebra dessa lógica, então eu vou expressar isso através de uma concessão. Então, embora haja campanhas na televisão, a população não se vacinou. É uma concessão por quê? Porque o que se esperaria que acontecesse, o que se esperaria que, em termos de acontecimento, em termos de consequência com as muitas campanhas na televisão? Que as pessoas se vacinassem, certo? Mas isso não ocorreu. Então, a gente tem aí o que a gente chama de concessão, certo? Por isso, a oração subordinada vai ser adverbial concessiva, tá? Mais uma vez aí ela está na frente, por isso isolada com vírgula, ok? Comparativa, observa aí. A febre amarela é tão preocupante quanto as demais doenças endêmicas são. Há então aí uma relação de comparação, certo? Entre a febre amarela e as doenças, as outras doenças epidêmicas, tá? E aí preste atenção que é muito comum na comparativa a omissão, tá? Do verbo na oração. Justamente porque você está comparando duas questões que são semelhantes, muitas vezes, e aí, para evitar a repetição, então, do verbo, ele é omitido. Mas você precisa reconhecer que o verbo está ali, que é uma oração, porque ele no caso, ele está só subtendido, certo? Ele não foi descartado, ele foi simplesmente omitido, é diferente, né? Então, é como se eu estivesse dizendo, a febre amarela é tão preocupante quanto as demais doenças epidêmicas. O são, certo? Ou seja, também são. Tá? Claro que isso não vai acontecer quando a gente estiver comparando duas questões que são de naturezas distintas. Por exemplo, ele nada tão bem quanto ela canta. Então, aí a ideia é que uma pessoa nada bem e a outra canta bem. Certo? Então, cada um dos dois faz muito bem a sua área de expertise, vamos dizer assim, ok? Mas se eu disser assim, ela canta tão bem quanto ele, fica subentendido que ele também canta, certo? Então, é como se eu estivesse dizendo, ela canta tão bem quanto ele canta. E aí, geralmente, se omite o verbo para evitar a repetição, tá? Conformidade. A ideia aqui, certo, é de que a situação ocorreu de acordo com aquilo que era esperado, certo? Então, veja, a vacinação ocorreu conforme planejamos, ou como planejamos, ou de acordo com o que tínhamos planejado, certo? Então, são situações possíveis para você expressar o que a gente chama de oração subordinada adverbial conformativa, certo? Ou seja, dentro daquele... Tem até um ditado, né? Foi dentro dos conformes, ou seja, foi tudo dentro do planejado, tudo aquilo que era esperado, certo? Finalidade, ok? A finalidade vai expressar aqui o objetivo, não é final no sentido de término, mas claro que tem uma relação com isso, né? Mas aqui o sentido principal é de objetivo, de alcançar um propósito, certo? Propósito. Então, precisamos de boas políticas públicas. A fim de quê? Para quê? Para erradicar a febre amarela. Ou seja, qual é o propósito
das políticas públicas, das boas políticas públicas, certo? A finalidade. Então, você vai chamar de oração subordinada adverbial final, tá? Proporcionalidade, certo? Que pode ser tanto, você pode ter uma relação aqui tanto inversamente proporcional como diretamente proporcional, certo? Aqui a gente tem uma que é diretamente proporcional. Então, quanto mais a sociedade se mobiliza, melhores são os resultados, certo? Então, você tem aí os dois subindo. Posso ter os dois descendo, certo? Que também vai ser diretamente proporcional. Quanto menos a sociedade se mobiliza, piores serão os resultados, certo? Ou piores são os resultados. Bora acertar aí a questão do tempo verbal, né? Que o material não acertou. Quanto mais a sociedade se mobiliza, melhores são os resultados, ou quanto menos a sociedade se mobiliza, piores são os resultados, ok? Mas eu posso ter aí uma relação inversamente proporcional, por exemplo. Quanto mais eu brinco na aula, menos notas boas eu consigo. Então, quanto mais, menos, certo? Tempo, para terminar, finalmente, né, a oração temporal é aquela que vai expressar uma relação, uma circunstância de tempo, tá? Então, sempre que há campanha de vacinação, muitos pais vacilam, certo? A gente poderia colocar uma vírgulazinha aqui, né? Então, sempre que há campanha de vacinação, muitos pais vacilam. Ou seja, muitos pais vacilam. Quando é que eles vacilam? Sempre que há campanha de vacinação. Então, repare aí que dá para fazer aquele joguinho de pergunta e resposta que eu introduzi na aula passada, né? Com todas elas aqui, observa, tá? Muitos pais vacilam. Quando eles vacilam? Sempre que há campanha de vacinação, tá? Melhores são os resultados. Melhores são os resultados à medida que o quê? À medida que a sociedade se mobiliza, certo? Precisamos de boas políticas públicas. Precisamos de boas políticas públicas para quê? Para erradicar a febre amarela, tá? A vacinação ocorreu. Ocorreu conforme o quê? Conforme o nosso planejamento, conforme havíamos planejado, certo? A febre amarela é preocupante. Ela é preocupante tanto quanto o quê? Tanto quanto as demais doenças epidêmicas o são, certo? A população não se vacinou. A população não se vacinou apesar de quê? Apesar de que houve campanhas na televisão. Então, percebe que a adverbial, lembra lá que a gente sempre brinca, eu sempre brinco com você, gente, os advérbios, ou locuções adverbiais, adjuntos adverbiais, eles são facilmente, em geral, percebidos na oração, porque eles são aqueles termos que respondem a essas perguntas na frase. Onde, quando, como, para quê, com quem, se o quê, apesar de quê e tal. Então, agora que ele tem orações que são adjuntos adverbiais, ou mais bem, adjuntos adverbiais que por terem verbos serão orações, a lógica é a mesma. Você faz uma pergunta desse tipo para a oração principal e a resposta vai ser justamente a oração adverbial que você tem. E a pergunta que você faz para a adverbial é qual? Sempre. Aí não vai mudar, né? Sim, e aí? O que aconteceu? Esse o questionamento que você vai fazer para a adverbial. A resposta vai ser a oração principal. Observe. Embora haja campanhas na televisão, sim, e aí? O que aconteceu? Apesar das campanhas, o que aconteceu? A população não se vacinou. Tá? De acordo com o nosso planejamento, de acordo com o que planejamos, conforme planejamos, sim, e aí? O que aconteceu? A vacinação ocorreu. Percebe como a principal, ela responde, ela completa aquilo que vai ficar incompleto se eu colocar somente a adverbial, certo? Esse joguinho de pergunta e resposta só acontece com a adverbial, então é fácil de você diferenciar das outras orações subordinadas através disso também, especialmente a adjetiva, né? Já que a subordinada você rápido sabe que, perdão, já que a substantiva você rápido sabe que é porque quando você tira a subordinada, a principal fica incompleta. Isso não acontece na adverbial. Então, esse joguinho de pergunta e resposta ajuda também a gente a diferenciar da adjetiva, que também é diferente da adverbial porque é introduzida por um pronome relativo, coisa que não acontece com a adverbial, certo? Então, assim, basicamente o que eu estou tentando fazer para mostrar para vocês, e a gente vai trabalhar isso na próxima aula, é mostrar os diversos caminhos possíveis que você pode ter para identificar essas orações, certo? Você olhar uma oração do nada, sem nenhuma informação prévia e dizer, essa oração é uma oração subordinada, adverbial, proporcional,
Certo? Você chegar no resultado final sem nenhuma informação prévia, certo? Sabendo diferenciar as orações. Vocês vão ser capazes de fazer isso, vocês vão ver só. Tá? Aí aqui, ó. A fim de erradicar a febre amarela, né, para que possamos erradicar a febre amarela, sim. E aí, o que a gente precisa fazer? Tá? Precisamos de boas políticas públicas. Tá? Sempre que a campanha de vacina vocês nem sabem, né? Vocês pensam que não é. Sempre que a campanha de vacinação. Sim, e aí, o que acontece? Muitos pais vacilam. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido como é que funciona a adverbial, certo? Qual é o sentido dela, para que ela serve. Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês técnicas, né? A gente vai treinar como fazer a diferença de todos os tipos de oração, certo? Sem nenhuma informação prévia. Porque, assim, você pega uma questão em que no comando da questão já está lá dizendo assim, classifica as orações adverbiais a seguir. Você já sabe que todas são adverbiais, certo? Mas, e se o comando da questão não te disser? Se ela simplesmente jogar lá a oração, você nem te der a informação de que é coordenada, de que é subordinada, como é que você vai fazer, tá? Então, é nesse sentido que eu quero treiná-los, tá bom? Então, a próxima aula vai ser para a gente trabalhar essa questão aí, tá? E vocês, que são meus alunos aí no Dionox, certo? Eu estou deixando para vocês, mais uma vez reforçando, a página 110, certo? A página 111, que deve ser estudado, certo? Exatamente, essas duas páginas, certo? 110 e 111, para vocês estudarem, para vocês não simplesmente lerem, estudarem para a próxima semana, que é quando a gente vai abordar esse conteúdo aqui, certo? Então, para que você já venha com alguma informação prévia e aí facilite seu aprendizado, eu estou solicitando mais uma vez, reforçando aí que você estude as páginas 110 e as páginas, as páginas 110 e 111, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula, espero que tenha sido proveitoso. A gente vai ficando por aqui, a gente se encontra no próximo momento aí de aula, ok? Um beijo do Magro, tchau, fiquem com Deus.